Agora nós vamos criar os próprios elementos de construção dentro do modelo de informação. Então, na guia de arquitetura, a gente tem diferentes elementos de construção. Cada elemento desse é denominado de família, né, como eu já expliquei. Na guia de arquitetura, a gente tem as famílias de arquitetura. Então, a gente tem paredes, né, de diferentes formas, diferentes acabamentos, portas com diferentes dimensões e alturas, janelas também com variações de alturas, né, especificações de material, componentes diversos que a gente pode criar dentro do modelo, entre outros elementos de construção, como pilar estrutural, o telhado, o forro, o piso e outros que a gente vai mostrando ao longo da disciplina. Bom, as famílias de parede, elas possuem variações de acordo com a especificação da estrutura da parede. Ou seja, a gente tem paredes genéricas com uma espessura simples, ou então paredes com diferentes acabamentos. Essas paredes são já delimitadas pelo próprio sistema. O que a gente pode criar é editar os seus tipos e modificar a sua estrutura, né? O que é uma questão de parametrização do modelo. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar a parede básica genérica. Se a gente visualizar na guia de famílias, na parte de paredes, a gente vai visualizar só três tipos de paredes: a parede básica, a parede cortina e a parede empilhada. Isso existe porque a parede é uma família do sistema, ou seja, uma família já de fábrica especificada pela Autodesk. As outras famílias são mais parametrizáveis, então a gente pode manipular elas naquele ambiente de famílias. Já as famílias de parede só possuem esses três tipos que já são especificados pela Autodesk. Bom, as famílias de parede, então a gente vai utilizar a parede básica genérica de 200 milímetros, ou seja, de 20 centímetros de espessura. Quando a gente clica nesse ícone, a gente entra no modo de adição de parede, né? Aqui a gente vai delimitar os limites da parede. Então, novamente, parede. A gente vai especificar agora a altura. A altura, a gente pode colocar ela como não conectado. No caso, a gente está no pavimento superior. Vamos lá para o térreo. A gente pode colocar a altura delimitada pelo pavimento superior ou não conectada. E aí a gente tem que especificar a altura. No pavimento superior, no térreo, se a gente selecionar, a gente vai visualizar que o topo da parede está mais baixo que a base da parede, ou seja, a gente estaria criando a altura no mesmo nível que a gente está criando a base. Então ele não permite eu já criar essa parede. Então automaticamente eu tenho que voltar e delimitar o pavimento, o nível superior ao térreo, que seria o pavimento superior. E aí ele já me especifica a altura delimitada, que é de 4 metros. A linha que eu vou criar, a parede, ela pode ser de acordo com a minha necessidade, a linha central da parede, a linha central do núcleo, a face de acabamento externa, interna, etc. E aqui a gente tem aquelas ferramentas de desenho. Eu já posso criar um quadrado delimitando o ambiente completo. Então, clico em um ponto, crio um quadrado e eu já tenho o ambiente criado. Aqui, eu ainda estou no modo de edição do desenho. Apertando uma vez em ESC, eu ainda continuo no modo de edição, duas vezes eu saio do modo de edição de parede. A parede, a gente pode também especificar, né, como a gente vê aí, também tem as ferramentas de Snap, que também existem no CAD. Mas aqui, o interessante é que a gente já tem cotas temporárias, onde a gente pode manipular o modelo de acordo com as nossas necessidades. Então, por exemplo, esse ambiente eu quero ele de 10 por, saindo aqui do modo de edição, 10 por 10. Então, automaticamente esse ambiente aqui ele tem 10 por 10. Né? E aí eu vou criando o modelo de informação de acordo com as paredes, de acordo com a minha necessidade. Bom, depois de inseridas as paredes, a gente pode agora inserir outros elementos, como as portas. A gente seleciona um tipo de porta, que
possuem diversas. E a gente acompanha que a porta só existe com a existência da parede. E a gente vai inserir ela de acordo com a nossa necessidade, abrindo para fora, abrindo para dentro, etc. Então a gente pode ir criando portas ao longo das paredes. Uma vez ESC, duas, a gente sai do modo de edição de portas. Janela, mesma coisa. Eu seleciono o tipo de janela que eu necessito e crio na minha parede. Note que também ela só existe na condição da existência de uma parede. Uma vez ESC, duas, sair do modo de edição. Bom, agora a gente vai delimitar o piso para essas paredes. Então a gente vai em piso, a gente possui piso arquitetônico, estrutural, por face. Aqui no nosso caso vamos criar um piso arquitetônico. Então a gente já tem aí os tipos também de piso. Vou criar um piso genérico de 15 centímetros. Seleciono a minha ferramenta de desenho, também é um retângulo, e crio o piso embaixo da parede que eu criei. Note que agora aparecem para mim cadeados, onde eu posso fechar eles, restringir o croquis do piso. Essa restrição ela vai acontecer porque concluo o modo de edição, finalizo meu piso. Na hora que eu movimentar essa parede, automaticamente o piso que eu criei, se eu selecionar a parede, apertar Tab mais uma vez, repetidas vezes, vamos pelo canto. Aqui eu não consegui selecionar. Vamos na edição 3D. Clicando na casinha, ou então em vista 3D, a gente já visualiza o nosso modelo. E aqui eu consigo visualizar que, apesar de eu ter alterado o deslocamento da parede, o meu piso está acompanhando automaticamente. Bom, isso é uma ferramenta muito útil para quem está modelando um edifício que pode sofrer alterações. Automaticamente, se eu movo uma parede, o piso que está embaixo dele já acompanha. Voltando para a vista do térreo, vamos criar agora um telhado para esse ambiente. Então a gente vai para a guia arquitetura, em telhado, e seleciona um tipo de telhado. Telhado a gente pode criar de duas maneiras mais principais: o telhado por perímetro ou o telhado por extrusão. O telhado por perímetro vai ser, na verdade, o perímetro de um ambiente. No caso aqui, ele já vai criar para mim um telhado de 4 águas. Aqui ele especificou que, como eu estou no térreo, o telhado provavelmente vai estar no pavimento superior. Então, pavimento superior, sim, crio, seleciono a ferramenta de desenho de um quadrado, especifico os limites. Eu já posso aqui, apertando uma vez, duas vezes, sair do modo de edição e especificar uma distância, seria a distância do beiral. Então vamos dizer que aqui o beiral vai ter 20 centímetros. E aí a gente conclui a edição do nosso telhado. Só mais uma aresta. Modo de edição concluído. E aí a gente visualiza o nosso telhado. Assim eu criei as famílias de parede, de piso e de telhado. Cada uma com uma forma diferente de se instanciar no modelo de informação.